Queridos amigos, bom dia. Que a paz de Jesus nos faça nesse momento mais sereno, mais confiantes, e que a sua bondade excelsa nos ilumine para esse novo desejo que todos nós queremos ou traçamos para nós, para a nossa conquista pessoal, espiritual e moral. Hoje nós vamos ver utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma. Ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo incitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia lhes desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que ajudaram, e se faz sensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil, a jornada não se segue, que a torne impossível, não possa vir a ser um meio de salvação para o que delas sabe servir-se com certos venenos, podem restituir a saúde se empregados a propósitos e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze de todos os teus bens e segue-me. Não deve despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza, por prejudicial à felicidade futura, e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho, que a pode granjear consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem, e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Convidamos a todos a elevar o seu pensamento junto a Jesus, para que nesta hora, nesta manhã de luz, possamos compreender e receber as emanações fluídicas dos nossos benfeitores, a fim de que todos nós
sejamos amparados pelo seu amor. Pai amantíssimo, ajude-nos nesta hora a receber esse amplexo de luz que emana desses benfeitores espirituais, harmonizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nós possamos interpretar, compreender e aplicar as lições do Evangelho em nossa vida. Que Jesus e os benfeitores amigos, que em seu nome trabalham, possam nos envolver nesta manhã de luz e de esperança. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos estudando nessa manhã, refletindo na utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Nós precisamos entender que Deus nos colocou dentro de nós, em nossa consciência, a lei do trabalho. O trabalho é uma possibilidade que nós temos de dar expansão à inteligência, de avançar diante de todas as possibilidades que o mundo nos oferece. E pelo trabalho é que nós vamos conquistar os nossos bens materiais. É pelo trabalho que nós vamos também conquistar os nossos bens espirituais. Portanto, a riqueza, ela tem uma utilidade. Ela não pode ser vista como os discípulos de Jesus pensavam que todos aqueles que conhecessem o Evangelho de Jesus não poderia ser rico, como aconteceu quando Jesus visitou a casa de Zaqueu. E Jesus então disse que qual seria a condição de o Evangelho só servir para os pobres, para aqueles que nada têm, e que não é assim. Nós precisamos entender a essência do Evangelho para que não fiquemos presos à letra. E isso nós vamos ver que até hoje muitos interpretam o Evangelho segundo a letra e não segundo o Espírito. Nós precisamos saber que o que tem nos arrastado para as dificuldades maiores da vida são as nossas questões ligadas ao ter, que muitas vezes nos fascina e nos faz esquecer de que a riqueza ela é uma prova, e uma prova que nos leva a pôr em risco as nossas escolhas, porque ela é muito mais fácil de nos arrastar do que a miséria. Por isso que nós precisamos ver que quando nós estamos com o olhar para o dinheiro, para a riqueza, nós vamos ver que nós excitamos o nosso egoísmo, o nosso orgulho e também a vida sensual, porque o dinheiro lhe atrai outros pensamentos. E nós sabemos que o laço mais forte que prende o homem à terra, mas também lhe desvia do céu os pensamentos, é justamente essa vertigem que nós temos em relação ao ter, a conquistas materiais, a riqueza, enfim. Então, quando nós lembramos aqui no Evangelho, vai nos mostrar da parábola que Jesus disse ao moço rico que inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, e Jesus diz: desfaz de todos os teus bens e segue-me. Jesus não estava dizendo para ele que ele precisava despojar de tudo material, porque nós sabemos que para que a gente possa libertar do nosso pensamento ao apego dos bens materiais, nós precisamos ter esforço, dedicação, renúncia, porque o apego aos bens materiais ainda é para todos nós um grande obstáculo. E nós vamos ver que quando aquele moço que queria seguir Jesus, mas ele não compreendia essa questão íntima da modificação do seu pensamento em relação ao ter e ao ser, ele acaba, então, desistindo da sua proposta inicial. E nós sabemos que o dinheiro ele é semelhante a uma alavanca. E essa, quando nós vamos alavancar, muitas vezes nós temos que manejá-la para o bem e não para o mal.
Se o dinheiro é semelhante à alavanca, como eu tenho aplicado esse dinheiro? Então, nós podemos ver que muitas vezes ainda nós alimentamos dentro de nós o apego. E o apego, ele nos traz outros sentimentos. O apego traz a posse, o medo, a insegurança, de tudo isso, devido à nossa própria incompreensão em relação ao ter e o medo de perder, né? Nós temos medo de sermos pobres e não temos medo de olharmos para a riqueza do mundo que nós guardamos dentro de nós, porque essa riqueza nada vale, e a riqueza da nobreza dos sentimentos é o que nós vamos levar. E é por isso que Jesus põe todos nós nessa prova, numa prova decisiva, destinando para todos nós olharmos com os olhos do Espírito para o nosso pensamento, porque o pensamento reflete de uma forma tão sublime tudo aquilo que penso. Então, muitas vezes, esse apego também nos gera uma outra situação que merece muita atenção, que é a avareza. Quando nós é, nos sentimos, né, presos, acorrentados pela avareza, nós ficamos uma pessoa, muitas vezes, suvina. Nós temos medo de abrir a mão, de auxiliar, de fazer com que a caridade seja é, dada para o outro, né? Realizada por nós. Então, muitas vezes, o orgulho, ele nos prende, nos aprisiona, e ele nos estimula também ao erro, porque o verdadeiro sentido da viver caminha em direção não ao isolamento, mas à fraternidade, que é a oportunidade que todos temos de renovar incessantemente o solo do nosso coração. Sair de nós para sentir a necessidade do outro é algo que nos leva a desdobrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente possa conquistar novos valores que a própria educação vem nos ensinando. Então, nós vamos ver que o que Jesus propõe para todos nós é que nós possamos fazer uma análise bem profunda sobre a forma de pensar e a forma de sentir. Nós, voltando a essa passagem do jovem, né, que Jesus traz para nós, do moço rico, nós vamos ver que todos nós precisamos de observar de que forma eu aplico na minha vida o princípio maior que Jesus veio nos ensinar. Fora da caridade não há salvação. E que caridade é essa? Dar esmola não transforma o espírito. Dar esmola não modifica a estrutura mental. É preciso que a gente possa granjear em nosso pensamento a necessidade de sentir a grandeza do outro em nossa vida, quando nos convida a todo instante a estendermos as mãos. E aí nós vamos ver que se a riqueza é causa de muitos males, nós também precisamos ver que ela provoca crimes, ela provoca tantas situações de abuso, de, de facilidades, de estruturas das paixões, da sensualidade, e nós não observamos isso. Então, nosso papel, o nosso compromisso, a nossa missão é para trabalhar pela melhoria do planeta. Que planeta? O planeta que estamos vivendo. Então, nós precisamos trabalhar para que a gente possa compreender que tudo aquilo que eu faço, eu posso dividir com o outro. E muitas vezes eu tenho, como a gente vê no Brasil, quantos grãos, quanta exportação o Brasil faz, mas ele tem que importar alguma coisa que ele não tem. Assim somos nós. Essas trocas são relações que nós não podemos fugir. A relação das trocas afetivas, a relação dos nossos sentimentos, todos nós precisamos disso. Então, quando nós ficamos presos nessa ambição, nesse cofre da vaidade, muitas vezes nós criamos muito mais inimigos do que amigos. E nós vamos ver que nós acabamos caindo, como temos caído, nas sombras do nosso egoísmo.
essa sombra do egoísmo que vive em nós é um veneno que ela vai secando o nosso sentimento, impedindo-nos o desejo de vivenciar a caridade. E a caridade, ela é lei. Portanto, eu preciso conhecer essas leis e vivenciá-la, porque enquanto eu não aprender a alimentar uma criança, aqueles pequeninos desamparados, e sustentado muitas vezes por mães esquecidas, quando nós percebemos tantas dificuldades que nos envolvem, nós podemos ver o quanto estamos com o coração fechado, com os nossos olhos voltados só para nós. E nós sabemos que o dinheiro, ele repara o dinheiro. Dizem que ele é o responsável pelo transeunte que a embriaguez atira à calçada, pelo delinquente escondido nas aventuras da noite, pelo irmão infeliz que anestesiou a consciência na cocaína e pela mão insensível que matou a criancinha no claustro materno. Essas palavras não são minhas, são de Emmanuel. E nós vamos ver que ele continua, entretanto, por trás da garrafa e da arma delituosa, tanto quanto na retaguarda do entorpecente do aborto, permanece a inteligência humana, que escraviza a moeda, a criminalidade e a loucura. Quanto estamos de olhos fechados, irmãos? É preciso que a gente olhe o dinheiro pensando no suor e que nós tivemos que realizar para conquistar, nas vigílias, nas aflições de todos que choraram, nós também podemos estender as mãos para auxiliá-lo. O emprego da riqueza depende muito da questão de todos nós. E muitas vezes, por nós não compreendermos a utilidade da riqueza, nós não sabemos avaliar o quanto ela podia ser benéfico em nossa vida. Quantas riquezas nós podíamos amealhar com o esforço da vontade, com o esforço de que todos nós somos, de alguma forma, capazes de estender a mão, de agasalhar, de acolher. Então, muitas vezes, nós ainda não percebemos o processo de renovação que deveria acontecer dentro de nós, nesse percurso em que nós estamos vivendo, percorrendo, diante desta existência. Portanto, queridos amigos, essa prova da riqueza e da miséria depende muito do papel da educação. Como nós fomos educados, de que forma nós olhamos para essas duas situações e de que forma podemos nos trabalhar, né? Trabalhar no nosso coração para que nós possamos ajudar. Ajudar para que amanhã a gente não chore. Ajudar para aqueles que, especialmente aqueles que mais necessitam, mas nós temos tantas maneiras de ajudar na educação, na saúde. Então, que a riqueza, se ela é um meio principal ou primordial para você, meu irmão, não se esqueça de auxiliar tantas criaturas que necessitam, auxiliar nas pesquisas, pois a riqueza é considerada um elemento de progresso, não é só de dor, não é só de prova, porque se não fosse com a riqueza, o dinheiro, como é que nós iríamos avançar? De que forma? Agora, o bom senso cabe em todos os lugares, porque eu posso ter e posso ser. O ser, quando o espírito valoriza o ser, ele pensa sempre numa maneira de dividir, de repartir, de auxiliar, porque a caridade passa para ele a ser um valor de grande importância em sua vida. Nós queremos pedir a Jesus que ele nos ampare, nos envolva nessas vibrações amigas e que todos nós sejamos fortalecidos cada dia mais e nesta hora do passe que possamos, Senhor, receber as bênçãos do passe. Cada um faça o seu pedido, a sua rogativa, de acordo com a sua necessidade.
para que nós possamos vivenciar esse momento do passe com muita fé, com muita coragem e com muita vibração, Senhor. Mestre amado, fortaleça-nos nesta hora, fluidificando a nossa água, para que todos nós sejamos beneficiados com seu amor. Assim, Jesus, pedimos que essas mesmas vibrações sejam levadas aos lares dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que se encontram internados nos hospitais, nas cadeias públicas, doentes da alma. Que todos, Jesus, recebam o seu amplexo de luz e de paz. Deixamos no coração de nossos irmãos as vibrações amigas dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.